pessoas que eu assisto na TV jogando vão estar ali do meu lado daqui a pouco. E os jogos vão ser muito duros, né? O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Lucas Drudi. Ele é um dos principais atletas de rugby do país. Nascido em São José dos Campos, Lucas tem 22 anos e uma experiência grande na modalidade esportiva. Convocado inúmeras vezes pela seleção brasileira, disputou os Jogos Pan-Americanos do ano passado e já passou durante meses por intercâmbio na Nova Zelândia, uma das nações mais tradicionais do rugby em todo o mundo. Bom, Lucas, obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. Você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu falar alguma coisa sobre o rugby? Lembro. Eu era pequeno, tinha uns 12 anos, alguns amigos meus levavam uma bola para a escola que jogavam. Eu olhava, achava meio estranho, ficava um derrubando o outro, achava estranho, não gostava muito, mas não me dava bem em futebol, por exemplo, que é um esporte que tem no Brasil todo. Daí, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a estudar na escola aqui em Jacareí. Daí tinha um grande amigo meu que jogava rugby. Aí uma vez ele me chamou para ir, eu fui e nunca mais parei. Quando você ouviu falar a primeira vez foi na escola, eles jogavam na escola? Tinha uns dois meninos que levavam a bola para a escola, daí eu achava meio estranho, perguntava o que era, mas não sabia nada, não tinha nem noção do que era. Porque na escola vai jogar no pátio, se cai lá, é pior, né? Mas na onde estudava tinha grama, aí era tranquilo. Quer dizer, você, então, aos 14 anos começa a jogar o rugby? Uhum. 14 anos comecei aqui em Jacareí. Não. Na escola? Não, comecei no clube de Jacareí mesmo. No clube? Nas categorias de base. Como é que era esse clube? Como é que você encontrou esse clube? Esse amigo meu que jogava, ele me chamou uma vez para treinar. Aí eu fui, cheguei lá, comecei a treinar na categoria era M14, que era menor de 14 anos. Aí, sim, conheci. Você se identificou de imediato com o rugby? Era uma coisa que você não esperava se encontrar assim? Porque é um esporte muito coletivo, tinha vários amigos meus jogando, então eu sempre queria estar ali junto com eles. E é um esporte diferente, né? Pelos valores que o esporte prega. E sempre gostei de coisas diferentes, de inovar, e o rugby era muito diferente, me ajudou, gostei muito. É relativamente novo aqui no Brasil, né? A gente não tem, pelo menos de uns 10 anos para cá, tem muita notícia, mas antes não tinha tanto, né? Antes não tinha praticamente nada, né? Era alguns campeonatos, mas não era nada definido direito ainda. O campeonato brasileiro tinha um campeonato, mas era meio bagunçado ainda. Daí agora, de uns 2 anos para cá, veio técnicos argentinos que estão gerenciando tudo isso e arrumando o rugby no Brasil, né? Com um calendário de jogos, número de jogos, formulando os campeonatos, e agora tá bem bacana. Agora tá bem organizado. Uhum. A Confederação Brasileira também, tá fazendo um trabalho excelente com o rugby, com os calendários para seguir tudo certinho e aumentar o número de jogos no Brasil, que a gente precisa jogar mais, né? Para praticar, né? Uhum, com certeza. Você falou de valores, né, que o esporte tem, que é um esporte coletivo, o rugby, que também é o futebol, o basquete, são esportes de contato. Você diria que o rugby tem alguma coisa assim a mais que possa acrescentar mais nisso? Sim, acho que uma coisa principal que tem de diferencial de todos os outros esportes é o respeito com um time com o outro e com o árbitro também.
Que no rugby, se o árbitro falou, ele pode estar errado, ele pode estar certo, ninguém abre a boca para falar com ele. Como, por exemplo, no futebol, o árbitro vai dar um cartão, alguma coisa, vai todo mundo ali em cima dele, já começa a gritar, xingar árbitro. Nisso o rugby não tem. Ninguém abre a boca para falar com o árbitro. O que ele falar é lei ali dentro de campo e respeita. Ninguém perde a paciência. Ninguém perde a cabeça. Por ser um esporte de contato, um esporte um pouco mais agressivo que os outros, então, se não houver o respeito, vai virar uma bagunça, né? Então, é uma coisa que o rugby prega bastante. Essa consciência de não agressão, entre aspas, né, uma não agressão aos juízes é completamente diferente do futebol, e isso também, eu acredito que os técnicos orientem vocês quanto a isso, né? Com certeza. Desde pequeno, desde quando eu entrei, os técnicos já orientam. Se acontecer alguma coisa dessa, já dá um puxão de orelha ali quando você é pequeno, chega, conversa. Porque é diferente, né? A gente brasileiro está acostumado de um jeito e o rugby é um estilo europeu totalmente de outro jeito, então... Porque outra coisa também é que não deve ser fácil, né? Na hora do jogo, aquela adrenalina, o juiz marcar alguma coisa, você discordar e você ter que se guardar ali para não... Então, o árbitro apitou, às vezes a gente está atacando tanto, demora tanto para chegar perto do campo adversário, aí às vezes acontece uma falta contra a gente, aí não tem tempo de falar nada, só abaixa a cabeça e se posiciona para defender. Mas tem advertência, igual tem no futebol, cartão amarelo, cartão vermelho? Tem sim. O cartão amarelo no rugby, o jogador fica 10 minutos fora, e cartão vermelho, ele é expulso da partida e pode pegar alguns jogos de punição, ou dependendo da gravidade do cartão, o porquê ele tomou o cartão, ele pode ser até banido do campeonato. Quer dizer, então acontece, então. Acontece. Cartão amarelo com mais frequência, às vezes por reincidência de alguma falta, ele avisa 1, 2 vezes, 3 vezes, daí dá um cartão amarelo. Mas cartão vermelho é muito difícil de acontecer, só se for uma briga, alguma coisa muito grave, que é muito difícil de acontecer. Você se lembra como é que era a estrutura quando você começou a praticar o rugby aqui em Jacareí? E eu pergunto isso para ver se mudou bastante de lá para cá. A estrutura, a gente nunca teve uma estrutura, pra falar a verdade, porque a gente sempre treina em campos públicos. Às vezes tem que dividir com pessoas da comunidade mesmo, ou pessoas estão ali usando, vai jogar uma bola, a gente às vezes tem que dividir, porque a gente não tem um espaço nosso aqui em Jacareí para treinar. Nunca teve, né? Sempre ou treinava aqui na prainha, ou no campo de Santa Maria, que às vezes a gente não pode treinar, choveu a gente não pode treinar, porque falam que a gente estraga o campo. Mas agora com o Júlio Faria e o Eds, tá aumentando a nossa coordenação com a ajuda de alguns pais também de atletas. A diretoria agora tá aqui até num colégio aqui. Então tá fomentando, tá crescendo, mas eu acho que a gente precisa de um espaço nosso. É o que faz falta. Mas já o rugby que você diria em Jacareí já é um rugby profissional? Profissional eu digo que não, por não ter essa estrutura, entendeu? Os atletas de Jacareí trabalham como profissionais. Vocês recebem salário? Não. Não? Não recebe nada, é tudo amador. Eu e alguns atletas recebemos o salário da seleção, por jogar pela seleção. Mas por Jacareí ninguém recebe nada por ser um esporte amador, né? Então, às vezes, acontece algumas ausências de alguns atletas no treino, por ter que trabalhar, por ter família, por ter N coisas, mas às vezes até, não diria assim, entre aspas, uma coisa proposital, não ser amador, não ser profissional, para não ter que arcar com esses custos. Né? Uhum. Mas eu acho que podia ter um espaço nosso, um campo nosso, uma academia nossa, que acho que ia ajudar bastante, ia ajudar o esporte a crescer mais ainda em Jacareí pelo tamanho que está, né? Tem em São José também, o rugby é forte, né? E sim, São José é muito forte, já foi acho que 8 ou 9 vezes campeão brasileiro já. Tem
há bastante tempo já tem o rugby lá, aqui já foi até um atleta de São José dos Campos que trouxe o rugby para Jacareí, né? Então não tem muita rivalidade não, né? Ah, fora de campo não, fora de campo a gente é bem amigo, mas quando entra em campo chama até o clássico caipira, né, Jacareí e São José. Mas a rivalidade é bem grande dentro de campo, sim. Vocês têm referências, por exemplo, no futebol, hoje o pessoal tem o Neymar, outros jogadores, no rugby vocês têm referências também, ídolos internacionais? Sim, assim? sim, internacionais tem bastante, como o John Alomu, que chegou a falecer no ano passado, que foi o atleta dos últimos 100 anos, aí é tipo um Pelé do rugby, o cara era demais porque ele fazia na época dele. Agora tem vários. No Brasil também tem bastante, como o Fernando Portugal, que se aposentou ano passado, que foi um grande atleta aí, veio muitos anos vestindo a camisa da seleção brasileira e jogava demais. O tempo de vida útil de um jogador de rugby é igual aos outros esportes? Quando chega a 35, 38 já tem que pensar em parar ou não? Acho que um pouquinho antes, né? Por ser um esporte de contato, alguns... Não parar pelo clube, né? Pelo clube no Brasil é mais tranquilo jogar, dá para levar um pouco mais, mas com a seleção brasileira acho que é um pouco menos, uns 30, até uns 34, 35, alguns levam mais. Você teve uma experiência na Nova Zelândia, né? Você foi para lá. Como é que foi essa experiência? Como é que você conseguiu essa oportunidade? A gente pensa, nossa, estou representando um país, estou representando o meu clube todo. Tudo que eu dediquei para chegar lá, né? Nossa, é um peso, né? É um peso muito grande.